Olá pessoal, temos grandes novidades aqui no canal hoje. Primeiro, Estados Unidos sempre a se pronunciar para derrubar o grande ditador denominado Xandão. A seguir é que o portal Metrópolis trouxe uma informação de que o nível de rejeição de Pablo Marçal aumentou bastante. E eu quero aqui apresentar a vocês qual é a conclusão que o portal Metrópolis, ou seja, que o jornal Metrópolis trouxe aqui para vocês, né? Que eu vou acompanhar aqui com vocês. E um outro ponto interessante é que tem um cara que veio aqui que fez uma matéria apresentando que praticamente sugerindo para tirarem o Pablo Marçal dos debates e possivelmente, espero, né, que no próximo debate o Pablo Marçal não saia. Algumas pessoas estão a dizer que possivelmente o Pablo Marçal não estará no próximo debate. Vamos entender isso aqui neste vídeo. Mas o que me chamou bastante atenção, que eu vou partilhar praticamente aqui também, é sobre o nosso pai das metralhadoras. Acho que vocês já conseguem notar quem é o pai das metralhadoras, que anda tão desesperado que todos os dias ele criou praticamente um programa de postar vídeo, todos os dias com tema Pablo Marçal desmascarado. Acredito que assim já conseguem notar quem é. Olha, é interessante que todos os vídeos que ele manda com perspectiva de desmascarar o Pablo Marçal, sempre ele começa com agora, amanhã eu vou postar um vídeo que eu vou desmascarar o Pablo Marçal. E quando eu vou ver o vídeo, eu fico completamente decepcionado. Isso fica mais como aqueles clickbait na internet, em que você cria uma thumb bem chamativa, quando você vai clicar, é uma porcaria de vídeo. É basicamente isso que está acontecendo com o nosso velhote, que quer abandonar a igreja e quer se dedicar a destruir a vida de alguém. Basicamente, o Silas Malafaia, que nós vamos considerar aqui todas essas matérias neste vídeo. E não esqueça, no final do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para que mais pessoas se apercebam dessas informações interessantes. Vamos então partilhar aqui a tela do meu computador para que nós possamos analisar as pesquisas, resultados de pesquisas de rejeição que a Metrópolis trouxe de acordo com o portal de pesquisa, né, que é a Cast, né, se assim se Cast ou Cast, que é assim que posso dizer. Tenho aqui, rejeição de Datena e Marçal avança após a cadeirada. Basicamente isso. Datena é o candidato com maior índice de rejeição, com 62%. Bolos e Marçal estão empatados com 46% e 45%, respectivamente. Mais abaixo, temos aqui São Paulo Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, 18 de nove, indica que a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, oscilou para cima após o caso da cadeirada durante o debate na TV Cultura no último domingo 15 de nove. Datena lidera entre os candidatos mais rejeitados, com 62% de rejeição, dos entrevistados respondendo que o conhecem, mas não votariam nele. O apresentador é seguido por Guilherme Boulos, do PSOL, que registrou 46% de rejeição e está tecnicamente empatado com Pablo Marçal com 45%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. No último levantamento, de 11 de setembro, Datena já era líder de rejeição com 60%. Marçal está atrás de Bolos com pontuação de estava atrás de Bolos com pontuação de 41% contra 48% do deputado. Com o resultado desta quarta-feira, hoje praticamente, a rejeição Bolos oscilou negativamente e o candidato foi alcançado por Marçal, que cresceu 4 pontos percentuais. Além de Datena e Marçal, a oscilação positiva também foi observada por Nunes e Tabata.
ele saiu de uma rejeição de 34% no início do mês para 37% no último levantamento. Já o deputado saiu de 32% para 37% em seguida. No ranking mais recente, Marina Helena, do Partido Novo, pontuou 29% de rejeição, enquanto Bebeto Haddad, do DC, e João Pimenta, do PCO, 16% de rejeição. Bem, vamos tentar aqui entender. Significa que antes mesmo desta situação que aconteceu no domingo, dia 15, da cadeirada do senhor que tem a proposta, ou seja, eu acho que vocês não sabiam, a proposta de governo da prefeitura de Datena é aumentar 200% o número de cadeiras em São Paulo, de modo que cada cidadão tenha acesso, pelo menos uma cadeira para arremessar na cabeça de alguém. Basicamente isso que é uma das propostas de José Luiz Datena. O que significa que, antes do dia 15, ele estava com 60% de rejeição, já o Pablo Marçal estava com 41% de rejeição e o Guilherme Boulos estava com 48%. Já agora, depois do escândalo do dia 15, o Pablo Marçal subiu de 41% para 45% de rejeição. Guilherme Boulos ainda está em segundo, com maior número de rejeição, que é 46% de rejeição, enquanto o José Luiz Datena subiu mais 2% da sua rejeição, de 60% para 62% de rejeição nas intenções de voto. Que temos aqui, né? Segundo a opinião das pessoas entrevistadas, conhece e não votaria. Ou seja, 62% das pessoas que foram entrevistadas afirmam que conhecem o Datena, mas não votariam nele. Guilherme Boulos, 46%, Pablo Marçal, 45%, Ricardo Nunes, 37%, Tabata Amaral, 37%, Marina Helena, 29%, Bebeto Haddad, 16%, e João Pimenta, também 16%. É esta informação que, de acordo com a Quest, eles buscaram e trouxeram aqui no site da Metrópole, no jornal da Metrópole, para trazer a público o nível de rejeição. Bem, eu, em particular, não acredito muito que o Pablo Marçal tenha um nível de rejeição de 45%. E não acredito que o nível de rejeição de Datena é só 62%. Eu acredito que subiu muito mais. Mas é eles que estão a falar isso. Se você tem uma outra interpretação sobre isso, deixa aqui nos comentários para ver como o pessoal aqui encara essa estatística que eles aqui apresentaram. Outro ponto interessante é que o nosso Silas Malafaia não quer parar. Não quer parar mesmo. Não sei o porquê, mas ele não quer parar. Ontem ele fez aqui um post aqui no seu Insta, que ele disse o quê? Vou abrir aqui, né? Amanhã será quentíssimo. Nesta quarta-feira, 18/9, vou postar um vídeo em que falo sobre pastores que apoiam Pablo Marçal e até alguns que citaram meu nome me criticando, simplesmente imperdível. Porra, é engraçado como é que esse pastor Silas Malafaia não quer se deixar, quer continuar a pressionar na mesma tecla sem saber que está a estragar a reputação dele. Ele diz que tem uma entrevista que ele fez agora, há tempos, com uma jovem, acho que é uma jovem que entrevistou o Pablo Marçal, esqueci o nome, vou deixar aqui para poderem ver aqui o nome, vou pesquisar aí, vou deixar aqui por escrito. Ele fez uma entrevista. Nessa entrevista ele disse que não apoiaria o Marçal porque o Marçal não é de direita, é um aproveitador de direita. Não apoia, não, ou seja, o Nunes não é da direita, é do centrão. Única que é direita é a Marina Helena e entre outros. E por isso não apoia, mas dentre todas essas pessoas ele só decide atacar o Marçal porque ele é, supostamente, de acordo com ele, é um aproveitador. Mas o que me chamou bastante atenção é que se o Nunes não é de direita e o objetivo é meter alguém de direita na prefeitura, basicamente, quem eles meteriam na direita, então, sendo que o Pablo Marçal é um aproveitador?
pelo menos Bolsonaro, entre outros, se juntariam para dar apoio a Marina Helena, porque ele próprio admitiu, todos admitem, que Marina Helena é a única candidata de direita. Mas por que querem sempre apostar no Nunes e não na Marina Helena como candidata da direita? Não tem muita lógica. Tá bom, não querem apoiar Pablo Marçal? Admitimos, tá bom. Mas apoiavam pelo menos Marina Helena. Marina Helena é a única candidata de direita. O que significa que se não querem apoiar Marina Helena e querem simplesmente se focar no Nunes, quer dizer que eles têm algum interesse para com o Nunes. Ou tem algum interesse financeiro, ou tem... Não estou afirmando. Estou a dar uma possibilidade. Ou tem um interesse financeiro, ou tem alguma outra coisa que está lhes fazer se prender no Nunes. Tem algum interesse. Eu não acredito que Bolsonaro, alguém inteligente, pelo menos o que eu acompanhei, vai continuar a apoiar o Nunes, mesmo depois do próprio Nunes admitir que não é de direita e cometeu o erro de apoiar alguém que é contra a direita. E nós sabemos claramente que o Nunes é alguém que está mais no lado do Bolis, entre outros, essas pessoas todas aí, do que diretamente na direita. Mas eles estão sempre a insistir que têm que apoiar o Nunes. Até mesmo o governador Tarcísio, que é muito querido entre o povo brasileiro, até como mesmo o Bolsonaro, que é muito querido entre o povo brasileiro, estão a apoiar o Nunes. Mas por quê? Por que não apoiam a Marina Helena, sendo que o Pablo Marçal para vocês é aproveitador? Não tem nenhuma lógica nisso para mim. Ele aqui, o Silas Malafaia, prometeu que mandaria um vídeo criticando os pastores que apoiaram Pablo Marçal. E, dito certo, ele lançou este vídeo, que eu vou meter aqui a rolar aqui este vídeo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é muito específico para meus irmãos evangélicos e para pastores e líderes. Não vai ser fácil o que eu vou falar aqui, assista até o final. Vamos começar? Pastores gravaram vídeo de apoio a Pablo Marçal e outros gravaram vídeo de apoio a Pablo Marçal e me criticaram nominalmente. Uma pergunta ao povo de Deus. Onde é que estavam esses pastores? Que vídeos eles gravaram para defesa de nossa fé? A questão de casamento gay, a questão de aborto. O ativismo gay tentou aprovar um projeto PL 122, onde o absurdo, pastor e padre que impedisse beijo gay no pátio da igreja, não é dentro não, cadeia de 3 a 5 anos. Qual é o vídeo que eles gravaram? Eu lutei igual um cão para derrotar isso. Hã? A questão agora da discussão da jogatina, essa praga do diabo. Quando é que eles gravaram um vídeo? Eu estava lá em Brasília. A questão do cigarro eletrônico, outra praga do inferno. Qual é o vídeo deles? Onde é que eles gravaram? As injustiças do ditador da toga Alexandre de Moraes. Clesão, membro da minha igreja, preso injustamente e morreu como inocente. A perseguição implacável a Bolsonaro. Quando é que eles gravaram algum vídeo? Que vergonha. Apoiando o quê? Pablo Marçal é meu irmão? Eu não tenho o diabo como pai. Pablo Marçal é um herege, um falsificador da palavra, uma intromissão no meio do povo de Deus e uma manipulação. Ele sempre disse, em alto e bom som, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Não pertence à igreja evangélica nenhuma. Passou a ser membro agora na campanha? Pablo Marçal debocha da nossa fé e do que nós pastores ensinamos. Diz que a Bíblia não é inerrante palavra de Deus. Você não precisa de pastor nem de igreja. Você toma ceia sozinho em casa. Você pode batizar, qualquer crente pode batizar. Debocha de quem dá dízimo e oferta. É esse aí que é meu irmão. Fico com vergonha. Levou a campanha ao mais baixo nível. Olha, é cristão. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Escuta essa daí. Tocou na vagina dela. Como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Eu repudio a agressão de Datena contra Pablo Marçal, mas a agressão verbal de Pablo Marçal a Datena tem que também ser repudiada. É uma vergonha. Isso aí que é cristão? É isso aí? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Pior do que um ímpio é um cristão dissimulado. E outra, tentou tirar proveito, fazendo comparação absurda da tentativa de assassinato de Bolsonaro com o caso dele. Agora, vocês vão ver Pablo Marçal dizendo que vai manter a verba da parada gay. Ele é irmão? Escuta essa. Falando em contratos públicos, o candidato, a gente teve recentemente em Santa Catarina uma medida que foi considerada polêmica, controversa, do governador Jorginho Melo, que cortou o financiamento para a parada LGBT de Florianópolis. Ele deixa que a parada aconteça, mas não está mais direcionando o dinheiro do governo de Santa Catarina, disse para os organizadores que busquem financiamento privado. O senhor cogita alguma medida semelhante com o dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que é repassado à parada, eventualmente cortar o repasse da Prefeitura para a parada LGBT? Se faltar dinheiro para salvar o povo, pode cortar absolutamente todas. E cada um financia a sua. Mas eu acredito que pelos fundos que a gente já tem hoje, não vai faltar dinheiro para isso. Não vai faltar dinheiro para isso. Não vai faltar dinheiro para isso. E a grande verdade é que se você entra
querendo, vamos parar com tudo. Cara, você tem que respeitar a cultura da cidade. Você virou cultural. Virou cultural. É esse aí que é irmão? Dizer que parada gay é cultura, vocês estão de brincadeira. Agora eu deixei pro final. Um camarada aí dizendo que é meu amigo há mais de 40 anos, querendo me dar conselhos e criticar minha posição em relação a Pablo Marçal. Quem é você, ô cara? Quem é você para me dar conselho e me criticar? Eu vou dizer quem é você hoje. Vou botar minha mão na Bíblia. Você já foi meu amigo, hoje você é meu conhecido. Sabe o que você é hoje? Você é um estelionatário golpista. Você me deu golpe financeiro e deu golpe financeiro até em teus irmãos de sangue. Você tá aí na América? Vai te consertar com Deus, cara. Pablo Marçal pegou o vídeo do cara e botou na testa do Instagram. Eu não vou citar teu nome não, porque não é digno de eu citar teu nome. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu até entendo o povo de Deus ser manipulado, é falta de instrução. Agora, pastores, ser manipulado por um herege, psicopata, manipulador, isso é uma vergonha. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Leia, eu não vou citar aqui não. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18, e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que é que herege e espíritos enganadores fazem com o povo de Deus? Leia. Leia Paulo, que ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, e capítulo 4, versículo 2, sobre falsificadores da palavra, que é Pablo Marçal. Minha gente, meus princípios não estão fundamentados em vitória ou derrota. Malafaia venceu Pablo Marçal e Pablo Marçal venceu Malafaia. Não tem nada a ver. Meus princípios estão fundamentados na verdade. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou voz profética. Eu tenho uma história na igreja. Pode todo mundo se levantar contra mim. Vai ler a Bíblia. Olha quem perseguiu profetas. Olha quem colocou profetas no calabouço. Irmãos, a verdade continua, minha gente. Agora, eu fico com vergonha. Ver pastor ser manipulado por um psicopata e herege. Amanhã eu vou colocar um vídeo. Que Pablo Marçal é um mentiroso quanto mais. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. Lancei este vídeo. Silas Malafaia é um louco, juro, não sei. Eu acredito que ele ou pegou um tiro na cabeça, que estragou os neurônios dele, estragou aí o cérebro dele, está tudo descomandado, ou fez alguma coisa, porque não é normal ele fazer uma semana completa ou 2 semanas completas a mandar vídeo falando sobre mal de Pablo Marçal e dizer: agora eu vou desmascarar o Pablo Marçal, mas eu quando entro para ver o vídeo que ele desmascarou, acabou mais promovendo o Pablo Marçal em vez de desmascarar o Pablo Marçal. Recebeu um telefonema de alguém de uma empresa de pesquisa dizendo que por causa das críticas dele, Pablo Marçal perdeu tipo 6% das suas intenções de voto. E ele continua sempre a apostar porque não vai poder deixar cair o Pablo Marçal. Quer deixar cair o Pablo Marçal por quê? Está a promover o Pablo Marçal, velhote. Para com isso. O outro ponto interessante também é concernente à Casa Branca. Casa Branca dos Estados Unidos. Ele veio com esta matéria bonita, que eu gostei, pois o carequinha, o cabeça de ovo de Brasil, Alexandre de Moraes, agora pode ficar preocupado. Tem aqui essa matéria, Casa Branca. Rede social é uma forma de liberdade. Isso mesmo, rede social é uma forma de liberdade. A porta-voz do governo dos Estados Unidos demonstrou incômodo com o bloqueio do X no Brasil, imposto pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. A Casa Branca demonstrou incômodo na terça-feira 17 com o bloqueio do X no Brasil, imposto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmando que as redes sociais são uma forma de liberdade, às quais as pessoas devem ter acesso para exercer sua liberdade de expressão. Olha, acho que quando se trata de redes sociais, fomos muito claros que achamos que você sabe, as pessoas devem ter acesso às redes sociais. É uma forma de liberdade de expressão. É certamente isso é algo mais amplo sobre o qual sempre fomos muito claros, disse a porta-voz do governo dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, né? Algo assim. Karine Jean-Pierre, em coletiva de imprensa, ao ser questionada por uma jornalista brasileira sobre o tema. Isso mesmo. Antes da rede social de Elon Musk ser derrubada, a embaixada dos Estados Unidos em Brasília
disse estar monitorando a situação entre o X e o STF, dando um recado a Moraes. Liberdade de expressão é um pilar em uma democracia saudável. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando a situação entre STF e a plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável, por política interna. Não cometamos decisões de tribunais ou disputas legais, disse em nota. A suspensão do X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou em 30 de agosto a suspensão do X no Brasil. O magistrado tomou a decisão após a plataforma do bilionário Elon Musk se recusar a apontar um novo representante legal no país. Determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do ex-Brasil Internet LTDA, ou seja, limitada, em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado um juiz, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. É basicamente esse aspecto que o Alexandre de Moraes ordenou. E Elon Musk rejeitou claramente essas situações e daí foi suspensa a rede social lá no território brasileiro. E, com isso, a Casa Branca se pronunciou. Recentemente foi lançada uma proposta de lei que retrata claramente, em que mostraram até a fotografia do Alexandre de Moraes dentro mesmo da Câmara dos Deputados, se assim posso dizer, que automaticamente, provavelmente, fez com que o Alexandre de Moraes tremesse bastante. E acredito que daqui a algum tempo Alexandre de Moraes vai se pronunciar, pois os Estados Unidos quer quebrar o acesso a políticos ditadores para não entrarem nos Estados Unidos com essa proposta de lei, que poderá ser prejudicial, sendo que os Estados Unidos é praticamente um centro acolhedor de vários deputados, de várias pessoas de nome do governo que estão em Brasil, basicamente. Então, é um tiro no escuro para Alexandre de Moraes, que eu acredito que daqui a algum tempo ele vai se redimir dessa situação, vai se rever e vai poder trazer melhora na situação. O povo brasileiro, continue a lutar pela vossa liberdade, que só assim vocês podem conseguir. E a outra notícia é esta, pessoal. Pablo Marçal deixou de ser um simples candidato à prefeitura e se tornou um vírus, correto? Ele se tornou um vírus. Veja sua matéria aqui da Metrópolis, o que ele diz? A única vacina contra o vírus Marçal é deixá-lo de fora dos debates. Isso mesmo. Já estão a criar intenções de deixar Pablo Marçal fora dos debates. Veja só o que ele diz aqui nessa matéria. Temos aqui a foto do Pablo Marçal. Uma regra eleitoral estabelece que as emissoras de rádio e de televisão são obrigadas a convidar para debate só os candidatos filiados a partidos com representação mínima no Congresso. Quer dizer, o partido deve ter ali, no mínimo, 5 parlamentares. O Partido Novo, por exemplo, não tem. Por isso, o senador Eduardo Girão, candidato a prefeito de Fortaleza, foi retirado do debate promovido pela TV Otimista. Girão chegou a participar do primeiro bloco do programa. A Justiça Eleitoral ordenou sua saída. Girão saiu dizendo que foi censurado. Quem é que tem medo do que a gente vai falar? Eu fico surpreso com isso, no meio do debate. É um desrespeito com as pessoas que estão assistindo. O PRTB, partido de Pablo Marçal,
não tem representantes no Congresso. E no último dia 14, a Justiça de São Paulo mandou despejá-lo de sua sede na zona sul da capital por dívida com aluguel, porque Marçal ainda assim participa de debates. Por quê? As emissoras o convidam a pretexto de oferecer espaço a diversas vozes. São 10 os candidatos a prefeito, 4 deles sem voz nos debates até aqui. Altino Prazeres, Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senese. Basicamente, essas todas as pessoas que eu citei aqui, nunca vimos num dos debates. Nunca mesmo. Não podemos tapar o sol com a peneira e afirmar que já apareceram. Nunca vimos eles nos debates. A razão que pesa a favor de Marçal é que ele da Ibope, como se dizia no passado, sem suas mentiras, provocações, desaforos, ataques de baixo nível aos adversários, a audiência seria definitivamente menor. O eleitor nega mais baixarias. Ou seja, o eleitor nega, mas baixaria o atrai. Se Marçal dá mau exemplo, paciência, se ele reforça a imprensa de que a política é assim mesmo, é de que os políticos não prestam paciência. Se ele dissemina as notícias falsas que o bom jornalismo condena, paciência. Se a democracia perde com isso, paciência. Debate migrou da órbita do jornalismo para do entretenimento. Interesse público virou interesse do público. Se antes os jornalistas tapavam os ouvidos aos que os liam, viam e escutavam, hoje se rendem aos instintos mais primitivos do planeta. Basicamente isso, olha. Essa matéria foi publicada aqui na Metrópole pelo Noblat, né? Noblat, basicamente. O que acontece? O Ricardo Noblat. O que acontece? Segundo Ricardo Noblat, que é o criador desta matéria, Pablo Marçal não deveria estar a participar nos debates. Tudo por quê? Por causa dessa informação que está aqui. A regra eleitoral estabelece que emissoras de televisão obrigados a convidar para debate só candidatos filiados a partido com representação mínima no Congresso. Mas o partido do Pablo Marçal não tem representação mínima no Congresso. Mas o Pablo Marçal aparece em todos os debates. Por que isso acontece? Porque o Pablo Marçal traz audiência para todas essas televisões, rádios e muito mais. Os outros não trariam audiência. Então, Pablo Marçal, como traz audiência, então eles chamam. Eles têm medo que o próprio Pablo Marçal pare de aparecer nos debates e automaticamente eles percam a audiência. Já imaginaram uma febre dessas acontecer? No momento do debate, o Pablo Marçal cria a live dele, entra numa live, todos vão abandonar, todos vão eliminar a audiência lá no debate e vão ir acompanhar Pablo Marçal lá na sua live. Isso será algo completamente histórico. Então, para não se passarem por esse tipo de vergonha, eles preferem convidar sempre o Pablo Marçal nesse tipo de locais, porque ele traz audiência. Muitos, por mais que não apoiam Pablo Marçal, eles querem ir ouvir Pablo Marçal, querem ir ver Pablo Marçal. É basicamente essa questão. Eles criticam, não é muita baixaria, mas eles estão a gostar porque ele transformou os discursos, ou seja, os debates em algo divertido, em algo que as pessoas chegam e dizem, não, esse cara está a representar o povo. Em que sentido? O povo não quer pessoa que venha aqui porque, não, eu vou construir uma escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não querem isso. O povo quer alguém que não promete muita coisa, quer aquele que não promete muita coisa e só faz, porque já estão cansados de ver políticos prometendo que vão eliminar a pobreza. Lula está ali, poderia eliminar com a pobreza, mas infelizmente aumentou os impostos no Brasil.
o próprio discípulo do Lula, que é o Guilherme Boulos, veio com a mesma proposta que não acabaria com a pobreza. Mas que pobreza se o Lula já disse que vai acabar com a pobreza? Oh, Lula não conseguiu, você que quer conseguir. Basicamente é isso. Então, Pablo Marçal subverteu todas as regras, eliminou todos os preconceitos sobre os debates e atualmente as pessoas assistem os debates por causa do Pablo Marçal. Não por Tabata Amaral, não por Guilherme Boulos, não por Ricardo Nunes, não por Marina Helena, embora eu acho a Marina Helena embora a timidez dela nos debates, não vejo muito, se lhe falta só mais energia, mas as propostas dela são muito boas. Eu acredito que o Pablo, ou seja, eu acredito que se a Marina Helena fosse do tipo mais ativa, conseguiria trazer aquilo, uma boa esperança ao público, mas infelizmente ela não é tão ativa quanto queríamos que fosse. Pablo Marçal veio trazer esse tipo de coisa. Então, eu acho bastante interessante. Todos eles estão a se render aos poucos, não querem expulsar o Pablo Marçal, mesmo ele não tendo candidatos filiados ao partido, ou seja não sendo não sendo pertencente a um partido com uma representação mínima no Congresso, mas mesmo assim ele aparece nesses debates. Esta informação que eu queria partilhar aqui com vocês. Olha, eu não vou vos pedir mais para se inscreverem no canal, porque aqui desde o princípio do vídeo vai estar a passar aqui aquele alerta de que vocês têm que se inscrever no canal. A única coisa que eu vou pedir é que dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo para mais pessoas, pois assim estariam me ajudando. Eu sou angolano e estou a acompanhar esta informação lá em Brasil e eu, melhor do que ninguém, só quero o bem do povo brasileiro, porque eu acredito que o povo brasileiro são irmãos nossos. Então, eu vos amo bastante. Espero algum dia chegar até a Brasil e vocês me mostrarem os caminhos, os cantinhos do Brasil e eu conseguir sair de lá alegre por causa da vossa boa recepção. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.